João Cândido Felisberto, nascido no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Encruzilhada, em 1880. Cara, 1880 ele conseguiu entrar na lei do ventre livre, no processo abolicionista, né? Logo lá na frente, depois da lei do ventre livre, vem a lei áurea. Porém, ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, filho de ex-escravos, serviu a Marinha, a Escola Naval de Porto Alegre, com 14 anos. Cara, depois ele foi para Recife, percorreu 4 continentes, águas salgadas, águas doces, percorreu todo o Brasil, conheceu políticos influentes, né, influentes no Brasil quanto no exterior. Tá? O cara era fera, ele atuou como um instrutor a novos marujos que entravam na marinha. Como é que era feito a marinha? Cara, a marinha é o seguinte, para te servir não é que nem hoje, cara, te liga hoje, tem que fazer um concurso público, né? Teu soldo é altíssimo ou baixo, mas é um soldo diferente, é um salário diferente, vamos combinar, né? Benefícios, enfim, mas tu merece, tu te preparou para isso, tu fez, né? Fez o que fez, e eles não mereciam? Claro que mereciam, porque eram voluntários e obrigado a servir. Quem servia? Né? Eram os escravos, os ex-escravos, cara, que faziam parte da Força Nacional. E aí como é que os caras vão se qualificar? Como é que era o tratamento deles naquela época? Era simplesmente desumano. Cara, é triste falar sobre essa revolta da Chibata, porque simplesmente, cara, o que acontece? Era uma revolta, né, contra as atitudes desumanas que acontecia dentro da Marinha. Vou te dar um exemplo, né? Cara, a revolta da Chibata foi em 1910. Cara, 20 e poucos anos após a abolição, o fim da escravidão, ainda existia soldados negros recebendo chibata, sendo castigado com chicote. Tu imagina isso? Cara, e aí, ao contrário, né, do que falavam, João Cândido, ele era totalmente capacitado para servir às Forças Armadas. Não só ele, como todos os colegas dele, né? O que acontece, cara? O Brasil está vivendo um contexto muito ultrapassado nas suas Forças Armadas. Eu fiz um vídeo sobre isso, a Marinha na República, né? Que daí depois vai para a Primeira Guerra. O que está acontecendo? Em 1910, quem é o nosso presidente é o Hermes da Fonseca, ele assume o cargo dele, tem essa revolta. Pum! Né? E aí o que acontece? Tu tá no Rio de Janeiro, bem belo, né? Pé na areia, caipirinha. Cara, vem todas as embarcações, cara, andando na Guanabara, assim, percorrendo todo o Rio de Janeiro, os caras fazendo zigue-zague. Nunca jamais visto a Marinha conseguir fazer aquelas manobras. E quem tava fazendo eram os revoltosos, né? Os almirantes negros, liderado por João Cândido. Sensacional, cara, sensacional. Mas o que abriu os olhos deles? Foi o seguinte, cara, 1910, o que está acontecendo na Europa? A paz armada. O que está acontecendo no Brasil? Cara, tá em caos, ainda tá com aquela política do coronelismo, né? Uma política oligárquica, uma política para poucos, sabe? Então, cara, o que acontece? A população, principalmente o pessoal da Marinha, vai fazer o quê? Vai começar, principalmente não, o pessoal da Marinha, o que vai acontecer? No cenário político, lembra do programa Alexandrino, que é a sofisticação, a modernização da Marinha brasileira. Os caras vão lá e aprovam. Quem apresenta ele, ó, o vídeo passado, Rio Branco, cara. Rio Branco apresenta a proposta de Júlio de Noronha de lá em 1902, 1903, que Alexandre vai em 1910 fazer acontecer. Rio Branco apresenta, né? Tu vê? O Rio Branco é importantíssimo, já fiz um vídeo passado. Cara, e o que acontece? Eles vão modernizar a Marinha, mas não vão construir embarcações novas, são poucas. Então o que vai acontecer? Vão pegar o estilo de embarcação inglês na Europa. Né? Na Europa está acontecendo a paz armada. A paz armada tu já sabe o que é. A paz armada é cada país vai se armar para proteger o seu território. Por exemplo, se um país está bem armado, o outro não vai se meter. Mas também ele vai se armar igual. Isso contribui para o processo de industrialização aqui dentro. Mas isso é outra história. Enfim,
A Marinha vai fazer o quê? Vai trazer grandes encouraçados, né? Embarcações. Cara, se eu não me engano, cara, é uma quantidade enorme de canhão dentro daquela embarcação. São 60 canhões, cara, dentro dos encouraçados. Tu imagina canhão pra tudo que é lado. Cara, se todo mundo atirar ao mesmo tempo, eu acho que some a embarcação. Cara, é uma potência de guerra nos encouraçados. São Paulo, Minas Gerais e o Ligeiro Bahia. Enfim, o Ligeiro Bahia não é encouraçado, mas depois a gente vê. Mas são os dois principais encouraçados, tá? Chegam da Europa, vai todo mundo pro porto receber aqueles encouraçados da marinha, a armada, né? Lembra que os principais cargos da marinha naquela época é o pessoal que fazia parte do reinado, e agora já é república, então é o pessoal da elite, os principais cargos, né? Brancos elitizados, né? E o resto, os cargos menores, soldados negros ex-escravos. Onde é que o escravo conseguiu o seu lugar dentro da sociedade? Depois que chegou os imigrantes, para onde o escravo foi? Cara, só com Getúlio Vargas em 1930, nós estamos em 1910. Para vocês terem. E o João Cândido, cara, morreu em 69. Ou seja, ele acompanhou a era Vargas e ainda, cara, ele presenciou o golpe de 1964, tá? Então é história ambulante. Lembra, o cara vem, se beneficia da lei do ventre livre, né? E vai fazer contexto histórico e principalmente a participação dele em 1910 na revolta da Chibata. Cara, a Marinha Brasileira, ela tá se modernizando. Então toda a Marinha vai pra Europa, cara. Vai pra Inglaterra, cara. Chega lá na Inglaterra, os soldados, né? Os marujos, tá? De baixa patente, que são os negros, ex-escravos, vão ver, começam a observar o tratamento dos soldados ingleses. Cara, tinha castigo, mas era castigo de advertência. Aqui a Marinha Brasileira, a Armada, né, era o seguinte, era o bolo. O bolo é aquela paulada na mão, pá, né, prisão, água e pão e olhe lá. Cara, e a chicotada, 25 chibata, 25 chicotada por mal disciplina, né? Por não se comportar legal, tá? Cara, e tu imagina tudo isso. Aí chega lá na Inglaterra, os caras olham assim, não. Então eles começam já a planejar uma revolta, reivindicando os seus direitos, né? De fazer parte da Força Nacional Brasileira. Ou seja, eles só queriam humanidade, cara. Eles queriam extinguir a chibata, os castigos, né, físicos dos soldados. Eles estavam errados? Óbvio que não, cara, mas se fosse eu lá, Deus o livre, cara, eu ficava louco, sabe? E aí, cara, o problema é o seguinte, o branco, ele acabou subestimando a sua tripulação, a sua força armada. Por quê? Porque eles perceberam assim, cara, eles não vão conseguir manobrar, mexer na embarcação. Cara, os caras pareciam velozes e furiosos, nunca jamais visto. Inclusive tinha um cara francês aqui e um cara americano. A reportagem foi pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. A Marinha Brasileira fazendo manobras radicais e mirando os mísseis pro Rio de Janeiro. Os mísseis não, as bombas para o Rio de Janeiro. Cara, sensacional. O que vai acontecer? Tu já sabe, a revolta da Marinha tu já sabe, que eu queria te... A revolta da Marinha, a revolta da Chibata tu sabe, Hermes da Fonseca, vai lá, faz, promete anistia, promete perdão para as pessoas envolvidas, todo mundo desce, enfim. Só que o que vai acontecer lá na frente, cara? Outros marinheiros vão pegar e vão fazer a mesma coisa, né? Dias depois, cara, foi em novembro a revolta da Chibata, dias depois, já que tá todo mundo livre, né? Perdoado, né? Não vai cumprir pena, nada. Vai acontecer uma outra revolta da Marinha lá na Ilha das Cobras, os caras virando canhão, enfim. Aí Hermes da Fonseca vai pegar e vai fazer o quê? Vai correr atrás de todo mundo e vai prender diversos deles, tá bom? E entre eles, João Cândido. Cara, ele vai ficar preso na Ilha das Cobras, tá? Vai acontecer um acidente. Vão levar ele para uma cela de que cabe 4 pessoas. Vão ficar, cara, 17, 18 pessoas. Antes de colocarem eles na cela, eles vão tentar desinfectar, tirar as bactérias que tem ali. Vão tocar água com cal, cara. E aí vão tocar todos lá dentro.
No decorrer do dia, sem água, sem comida, enfim, no dia 24 de dezembro, João Cândido é levado para a Ilha das Cobras. No decorrer do dia, o cara que assumiu a guarnição, ele vai passar o Natal, né? Passa a noite toda sem comparecer lá. Quando aparece de manhã, estão quase todos mortos. Sobra João Cândido e mais um marujo. O que vai acontecer? João Cândido é livre, né? Vai ser expulso da Marinha Brasileira. Que, cara, olha só a curiosidade, só em 2008 que vão considerar ele como parte da Marinha Brasileira. Em 2008, tá? Ele vai viver o resto da vida dele no Rio de Janeiro, vai falecer de câncer, vai acabar vivendo de pesca artesanal e vai ficar internado ali no Hospital Getúlio Vargas. Enfim, a morte dele é bem triste, ele vive sempre perto do mar, as palavras que ele dizia, o mar é meu amigo. Beleza? Cara, como a Marinha foi cruel com o nosso principal herói do Brasil, se tu parar pra pensar. É meio chato falar sobre isso, mas sim, aconteceu. E por isso que é importante a gente saber a importância, importante saber a importância, mas enfim, da revolta da Chibata, que a curiosidade que tem, a história de vida de João Cândido. Beleza? O resto vocês já sabem, eu só quis trazer curiosidades, tá? Continua aí com o professor, um abraço, até mais. Fui.